Então, nesse momento, o senhor fique à vontade para nos ensinar a palavra de Deus. Eu peço aos irmãos toda a sua concentração, abra a sua Bíblia, fique atento. Eu sei que é um desafio a gente estar acompanhando através de um dispositivo eletrônico. Não é fácil, eu sei que não é, irmãos, mas se a gente se esforçar um pouquinho, com certeza será de bom proveito, o ensino chegará ao seu coração e Deus, o Senhor Jesus, será glorificado nesta manhã. Pastor, agora o senhor fique à vontade, está todo mundo em casa, então ninguém tem preocupação de correr para casa para fazer o almoço. Então, o pastor, fique à vontade, que Deus use o senhor nesta manhã. Muito obrigado. Também damos saudações aos demais visitantes, especialmente aqueles que ainda não são crentes, e eu espero que esse ainda seja ainda muito breve, mas por meio do conhecimento da palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus trabalhando em suas vidas, possam se tornar verdadeiramente filhos e filhas do Deus vivo e verdadeiro. Convido os amados a abrirem suas Bíblias, Apocalipse. O estudo de hoje terá mais um cunho panorâmico, mas convidamos a dar início em Apocalipse capítulo 1, abrirem suas Bíblias aí para esse texto. E hoje o assunto que queremos falar é a relevância de revelação. Lembrando que o livro de Apocalipse também é conhecido como o livro de revelação. O nome do livro que vem a nós, Apocalipse, vem por meio da língua grega, sendo que revelação é o nome do livro por meio do latim. Tanto é que em algumas Bíblias, por exemplo, a Bíblia na língua inglesa, tem o nome revelação. Isso é porque significa a mesma coisa, são sinônimos que vêm um pelo grego e outro pelo latim. Então, para a questão de didática, nós queremos observar algumas aplicações em nossa vida do livro de Apocalipse, ou em outra construção de texto, a relevância de revelação, a relevância atual do antigo livro de revelação. Vamos pedir as misericórdias de Deus sobre o tempo juntos e então dar continuidade. Oremos. Louvado seja o Senhor Deus pela tua palavra, pela tua maravilhosa pessoa que tem misericórdia de nós e nos concede o privilégio de ter uma visão do alto, uma visão celestial, não somente deste mundo, mas a visão, a ótica do Senhor quanto à vida, quanto à história e quanto à eternidade. Que o Senhor nos capacite a viver vidas orientadas, norteadas pela tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados irmãos, lamentamos a situação em que nosso país se encontra hoje, uma situação em que, diante de algumas imposições e, com certeza, impiedade por muitas partes, nos faz sofrer. E quando estamos nessa situação, eu quero observar o papel da palavra de Deus para as nossas vidas. Quando era criança, às vezes eu me deparava com um formigueiro, aquela formiguinha preta que gosta de correr muito rápido e faz aquelas casinhas, aqueles buracos com um cercadozinho de areia. E como moleque, a gente gostava de pegar um palitozinho e jogar uns grãos de areia dentro do buraco, dentro da casinha das formigas, e depois saíam as formigas num grande alvoroço. Irmãos, a vida do ser humano sem a palavra de Deus é uma vida desnorteada, é uma vida numa correria sem saída e uma vida sem esperança. E nesses dias em que nós vivemos, irmãos, nós situamos ou nós estamos numa situação não muito diferente ao longo da história. E cabe a nós, como povo de Deus, ter uma visão celestial
do plano de Deus para este mundo, para nós não ficarmos presos nesse formigueiro, sem saída, sem esperança, numa correria até bater as botas. Pelo contrário, que nossas vidas sejam vidas não somente de sobrevivência, mas de abundância no trabalho do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas, até crentes, estão simplesmente numa fase de sobrevivência. E, amados irmãos, aí é uma ótica mundana, é uma ótica mesquinha do trabalho do Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos acerca de, só por introdução, alguns exemplos. O primeiro exemplo que quero trazer é que alguns dias atrás estivemos com nossa família, novamente saudações da nossa família, a dona Martia, o Ariel, o pastor Ariel, e a Nathalie e o Benny, como também a Rebeca, a Rachel e a Hannah. Louvamos a Deus pelos dias que a Rachel teve aqui conosco. Ela chegou na semana que foram travados os cultos e ela viajou agora que está começando a abrir, então não pôde participar, nem ver muitos irmãos, mas saudações por parte da nossa família, a nossa família maior em Cristo. Mas algumas semanas atrás, abri o WhatsApp e tinha aí uma notícia de mais outra restrição imposta aí pelos governantes e a situação, ao ler os noticiários, irmãos, era uma calamidade. Era uma questão que realmente o céu estava para cair. Aí eu botei a cabeça pela janela e eu vi que o sol nasceu. Aí Deus abençoe, nossa família foi para uma praia deserta e eu notei que a maré enchia e a maré secava. Ou seja, se nós ficarmos só bitolado nas informações humanas que chegam a nós dentro da nossa casinha de formiga, nossa vida vai perder o norte, vai passar a ser bitolado e estressado, sem a esperança e sem valor. A gente vai findar bater as botas sem fazer nada, só sobreviver. E, amados irmãos, eu quero, por meio do livro de Apocalipse, ter uma olhada não para o alto, mas do alto, como aquele olhar do garoto que cutuca o formigueiro e assiste esse alvoroço, mas se essa formiga puder subir para ver o mundo maior, vai perceber que o mundo não está em desabamento, pelo menos da ótica divina. E o que o livro lá de Apocalipse nos mostra é que, amados irmãos, os dias em que vivemos é nada em comparação com os dias que virão. E ao olhar para trás na história da igreja, nós notamos que nosso sofrimento é nada em comparação com aquilo que os nossos antepassados sofreram. Desde os primeiros dias do livro da igreja, Atos capítulo 7, a morte de Estevão, a perseguição que caiu sobre a igreja, e como Deus fez crescer a igreja por meio de opressão, por meio de injustiça, por meio da própria morte de crentes, por meio da opressão, o evangelho cresce. Por quê? A Bíblia nos ensina, é porque nossa vida, irmãos, e a história existe não para nós. A história existe para a glória de Deus e mostrar a maravilhosa bondade de Deus e o poder de Jesus edificar a sua igreja, apesar das oposições satânicas e também dos seus peões governantes que não temem ao Senhor, os que não temem ao Senhor. Segundo exemplo que quero trazer, ainda da história da igreja e da palavra de Deus, é no livro de Tessalonicenses. Não precisa abrir lá, mas em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ensina aquela igreja nova na fé que Cristo voltará. Amém, irmãos?
Mas esses irmãos passaram por sofrimento, por perseguição, e passaram então a viver vidas bitoladas, vidas na sobrevivência, porque Cristo voltará e agora que estamos nessa tribulação, né, em tribulação, achavam que estava na tribulação. E aqueles irmãos, por passarem por aquela dificuldade, pior do que nós passamos hoje, viu, irmãos? Eles pararam de trabalhar. Aqueles irmãos de Tessalônica pararam no tempo diante da perseguição, eles deixaram até de trabalhar, porque, afinal de contas, achavam que estavam na tribulação, Cristo estava para voltar, e até deixaram de cumprir suas responsabilidades. Irmãos, hoje em dia temo que até muitos servos do Senhor pararam no tempo por causa de uma situação que é insignificante em comparação com a história do mundo e a história da igreja. E eu não quero minimizar a situação em que nós vivemos. O que eu quero que os irmãos percebam é que esta situação deve ser vista da ótica divina. E nossa vida precisa ser norteada pela palavra de Deus e não pelas notícias. Nosso comportamento deve ser regido pelas instruções bíblicas e não pelas imposições reativas de especialistas que pouco sabem do mundo, que pouco sabem até da própria medicina. Passam uma certa certeza, mas pelos equívocos é óbvio que eles estão muito perdidos. E nós, como povo de Deus, não temos justificativa de viver vidas perdidas, quanto mais desperdiçar nosso tempo por causa de um bichinho tão pequeno que nem dá para ver com microscópio. Irmãos, a relevância do livro de Revelação, a aplicação atual do livro de Apocalipse. Para isso, eu quero nos situar no livro de Apocalipse e quero, então, no final, trazer algumas relevâncias. Estou aqui com minha Bíblia aberta ao livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, diz revelação de Jesus Cristo. Notamos aqui que nós temos a ideia que Jesus Cristo está para ser desvendado nesse livro. Jesus veio, ele viveu, serviu aqui na terra, ensinou, foi crucificado, ressuscitou e subiu ao céu. E aqui, algumas décadas depois, por meio do apóstolo João, João recebe e repasse a nós a revelação, o desvendar de Jesus Cristo. Então, veja aqui no pano de fundo que Jesus, por intermédio de João, o apóstolo, escreve a 7 igrejas locais. Isso é, igrejas existentes naquela época, que poderia visitar, que nós podemos conhecer por meio de mapa, e que, caso houver o contexto, pode até ir para a Turquia atual, o país atual da Turquia, e visitar esses lugares. Muitos desses lugares não são mais habitadas, essas igrejas não existem mais por causa de diversos fatores ao longo da história e a própria falta de observar as instruções do livro. Enfim, nós temos aqui o apóstolo João, que recebe um desvendamento de Jesus Cristo. E veja aí que o propósito desse livro é para o descrente, uma advertência. Amado que está junto conosco nessa transmissão, o livro de Apocalipse serve de uma advertência. O fim do mundo virá. O fim da sua vida virá, da minha vida virá. E quem avisa
amigo é. E estamos aqui para ser seu amigo por meio da palavra de Deus e desejamos que você não fique na posição de amigo avisado, mas que você se torne um irmão em Cristo. E esse livro traz ensino para o crente. Veja aí na última linha desse quadro. O propósito para o crente é uma vida esperançosa, um viver esperançoso, um comportamento coerente com a realidade futura. O propósito desse livro é nos dar uma visão de Jesus Cristo e, por meio de uma visão de Jesus Cristo, uma iluminação do mundo em que nós vivemos. E esse livro, então, é um livro bem organizado, tem uma estrutura bem simples. E no próximo slide, nós observamos o primeiro slide do esboço. Eu quero dirigir sua atenção ali embaixo, a estrutura geral. Veja que a estrutura geral fala de um prólogo, isso é uma introdução, e depois o desenvolvimento, o corpo dessa carta, desse livro, e depois um epílogo, uma conclusão, capítulo 22, versículos 6 a 21. E quero dirigir sua atenção ao prólogo. Eu vou ler aqui o capítulo 1, versículo 1 a 8, porque esse prólogo vai, então, nos conceder umas ideias gerais do livro. Em certo aspecto, vai resumir o livro. Diz assim as Sagradas Letras, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados irmãos, muitas verdades, grandes verdades nesse texto. Primeira verdade é a revelação de Jesus Cristo. O foco é Jesus. O foco não é a besta-fera, o anticristo, nem as catástrofes, nem o fim do mundo. O foco é Jesus. E, amados irmãos, se nós tirarmos a nossa mente e a nosso foco de Jesus, a gente vai ficar perdido. Como aquele marinheiro no alto mar, na tempestade, ele precisa olhar na bússola. E à medida que ele mantenha o navio direcionado na bússola, ele chegará ao seu destino. Mas se ele olhar ao redor, ele vai afundar. Da mesma forma, irmãos, em nossa vida, nós precisamos nosso foco em Jesus. Infelizmente, nosso foco muitas vezes está nas notícias, nas estatísticas, nos conflitos, nos altos e baixos da política, meio tudo isso. E nós estamos colados nas notícias passageiras e tiramos nosso foco de
Jesus. Veja que falam das coisas que em breve devem acontecer no final do versículo 1. Irmãos, e no ano 2020 nós perguntamos como é que pode breve acontecer. Irmãos, é porque aqui nós temos a ótica da eternidade do plano de Deus. Nossa vida é tão curta e nós estamos 2000 anos e 20, no ano 2020, mas irmãos, da ótica de Jesus, da ótica de Deus, Deus tem um plano e Deus não tem pressa, mas ele avisa que o tempo vem e o tempo está acelerado e vai acontecer em breve. Mesmo que para nós pareça muito tempo, nós vivemos à luz das grandes verdades da vinda de Jesus Cristo. Veja também no versículo 3 a bem-aventurança sobre aquelas pessoas que guardam as coisas escritas nesse livro. Guardar as coisas conhecidas nesse livro significa conhecer a mensagem a fim de viver de acordo com essas verdades. Amados irmãos, nós queremos levar os amados e o estudo da Bíblia, e a pregação expositiva, e a escola bíblica, e a nossa leitura bíblica deve nos levar ao ponto de conhecer a palavra de Deus e assim conhecer a Deus. O primeiro nível de conhecimento ou de entendimento é o saber, aquela questão de decorar. E cabe a nós, irmãos, decorarem as coisas da palavra de Deus. Mas depois de decorar, nós precisamos ter a capacidade de opinar. Isso é não somente saber o conteúdo, mas nós precisamos conversar o conteúdo. Será que vocês, amados irmãos, podem abrir a palavra de Deus em Apocalipse e conversar uns com os outros acerca dos assuntos? Será que se um irmão falar de Apocalipse 19, o outro irmão já entende um pouco o que acontece no capítulo 19? Depois de decorar, nós precisamos ter a capacidade de debater, de conversar, de opinar em cima do conteúdo do texto. Conversar. Mas, amados irmãos, o conhecimento de Deus é muito mais do que ser um técnico na palavra, técnico em teologia. O conhecimento da palavra de Deus é muito mais da capacidade de debater as questões da Bíblia. O conhecimento, irmãos, do Senhor é mais do que saber, é mais do que conversar, é conhecer. Irmãos, esse terceiro nível de saber, esse terceiro nível de maturidade, é não somente estar ciente do conteúdo, poder decorar e repetir algumas informações, é muito mais do que simplesmente poder conversar e debater em cima do conteúdo e opinar. Nós buscamos, irmãos, um conhecimento. Isso é pegar aquelas informações e relacioná-la à vida. E nosso desejo, irmãos, é levar os irmãos à relevância do livro de Revelação, à aplicação do livro de Apocalipse, para eu viver, para eu guardar as coisas nelas escritas, eu preciso saber o que está aqui, eu preciso ter a capacidade de conversar com outro o conteúdo e até levantar perguntas e responder perguntas e junto discutir o conteúdo, mas muito mais do que isso, eu preciso saber como estas verdades se relacionam à minha vida atual. Então, vamos lá. No próximo visual, nós temos algumas considerações gerais de Apocalipse. Apocalipse registra o desfecho da história universal. Apocalipse é história pré-escrita. Por ser história pré-escrita, está limitado na construção de texto e ideias daquele período. Ou seja, vai falar acerca do futuro sem um conhecimento de alguns detalhes do futuro, mas por ser palavra de Deus que conhece o futuro, ele vai falar em estruturas daquela época. Então, vai usar símbolos, vai usar figuras de linguagem.
Nós não devemos achar que aqueles gafanhotos de Apocalipse são helicópteros, não. Isso daí até é limitar demais, porque helicóptero é tecnologia atual, mas lembra que o livro de Apocalipse pode estar falando de uma tecnologia muito mais adiante. Então, por trás dessas figuras, nós não devemos procurar simplesmente limitar essas figuras, mas nós devemos buscar entender qual é o ensino dentro dessas figuras e observar quando as figuras estão interpretadas. Então, quando fala da besta que virá, ali é uma figura de linguagem de um animal feroz e, pelo contexto, fala de um ser humano. Não é um monstro na sua fisionomia, mas será provavelmente um homem bonito, de fala boa, mas de caráter de monstro. E é por isso que o livro fala do anticristo como a besta. Isso é, uma pessoa, um ser humano capacitado por Satanás, que terá um caráter monstruoso. E na história, irmãos, nós temos exemplos de homens que eram monstros no seu caráter. Aliás, a teologia nos ensina que todo ser humano, homem e mulher, dentro do seu coração é a capacidade de ser um monstro horrível. Não somente homens ditadores no passado, mas suas esposas e seus assessores também têm esse caráter. E é um alerta para nós, irmãos, que dependemos da misericórdia de Deus, que se não for a misericórdia de Deus e os controles que Deus coloca em nosso mundo e em nossa vida, qualquer um de nós poderíamos tornar esse monstro. E veja, irmãos, que se for em 2020, o anticristo não aparecerá com uma túnica, ele aparecerá talvez com terno, com a gravata, com assim, bem bonito, essas coisas, roupa da nossa época. Então, veja, irmãos, que o livro de Apocalipse é história pré-escrita, usa figuras de linguagem para falar acerca daqueles eventos futuros, mas ao saber o conteúdo, ao começar a debater e conversar o conteúdo, nós então vamos poder a conhecer e relacionar e viver à luz do conteúdo desse livro. E para apreciar o livro é necessário compreender a trajetória até então e conhecer o Antigo Testamento, especialmente o livro de Daniel. Mas vamos então ver um panorama da história bíblica. Veja, amados irmãos, que nós temos na Bíblia a criação, a queda. Deus criou o mundo perfeito e a partir do mundo perfeito, o ser humano rebelou e com esta rebelião, Deus está no processo de restaurar o paraíso perdido. Mais 2 slides, por favor, pastor. O próximo. Esse daí. Então, veja que nós temos o paraíso perdido, eu acho que é o anterior, o paraíso perdido e o paraíso restaurado. Então, veja que esse mundo está rumo ao paraíso restaurado. E a restauração do paraíso vem pelo poder de Jesus Cristo, não vem por mobilização humana, não vem por uma transformação social, por meio do motim evangélico. Amados irmãos, o plano de Deus é para exaltar a pessoa de Jesus Cristo no estabelecimento do seu reino de paz aqui na terra, e seu reino será precedido por um reino pirata estabelecido por Satanás, e o propósito de Deus é mostrar a impiedade do ser humano e desta feita ressaltar a sua maravilhosa beleza, o seu poder e o seu perdão. Então, o propósito, irmãos, da história é a glória de Deus. Nota aí bem na parte inferior aí, nesse slide. O propósito é a glória de Deus. O propósito desse universo, irmãos, não é um melhoramento da minha situação.
O propósito de Deus não é uma bênção de um país ou outro. O propósito de Deus não é estabelecimento de um governo democrático ideal. O propósito de Deus é por meio do Filho do Homem, o grande Filho de Deus, o Deus homem, Jesus Cristo, estabelecer o seu reino de paz aqui na terra e será estabelecida conforme o desfecho registrado em Apocalipse. E o livro de Apocalipse registra os eventos que levarão ao estabelecimento desse reino de paz. Então, percebemos, irmãos, no segundo slide depois deste, nós temos aí o livro de Apocalipse. Aliás, vamos adiantar para o próximo slide com a barra de tempo, pastor. O próximo que fala do futuro. Nós temos, então, aqui um resumo teológico de onde é que nós estamos no andamento da história. Veja que na margem esquerda nós temos um símbolo da cruz, a primeira vinda de Jesus Cristo com sua morte, tem aí a seta que fala da sua morte e depois a sua ressurreição e ascensão. Esta seta que então sobe para a parte superior. No amarelo, a seta amarela, nós temos então o símbolo aí do envio do Espírito Santo, o soberano Jesus Cristo envia o Espírito Santo para o estabelecimento da igreja, e a igreja tem uma missão muito clara aqui na terra. A missão da igreja foi repassada 4 vezes por Jesus, registrado, aliás, 4 vezes, em Mateus 28, em Marcos 16, em Lucas 24, em João capítulo 20, em Atos capítulo 1, texto que foi lido no início da escola bíblica dominical. A igreja tem uma missão muito clara de ser testemunha de Jesus Cristo, testemunha reunida e testemunha individual. Nossa missão é clara, irmãos. Então, isso norteia o que nós fazemos neste mundo meio à calamidade. O propósito de Deus está engajado com meus vizinhos, engajado com o pessoal no comércio, no supermercado, na farmácia, e ser testemunhas da morte e ressurreição e vinda de Jesus Cristo. Testemunha que Jesus está vivo, Jesus está em controle desta terra. Jesus voltará, Jesus julgará, e cabe a cada ser humano ter a sua situação com Jesus em paz, porque Jesus voltará para julgar. E nós somos testemunhas de Jesus, não somente no evangelismo, mas no viver. Nós, como crentes, não ignoramos os riscos da vida, nós não ignoramos as calamidades. Pelo contrário, nós vivemos esperançosos, nós não corremos naquele formigueiro desesperançoso, também nós não nos intocamos e ficamos escondidos lá no fundo do buraco do formigueiro, mas nós estamos aí como testemunhas que Jesus está no trono, o futuro está nas suas mãos e ele tem uma missão para as nossas vidas. Então veja que nós estamos aqui na dispensação da igreja, e nós aguardamos a vinda de Jesus Cristo nos ares. O arrebatamento é o próximo grande evento registrado na Bíblia. Não tem nenhum evento pré-requisitado na palavra de Deus que deva acontecer. Então, desta feita, a vinda de Jesus Cristo nos ares para arrebatar a igreja, veja a seta amarela, para arrebatar a igreja e para estar sempre com Jesus. Irmãos, quer seja na vida, quer seja na morte, nós estaremos com Jesus. Nós temos a vitória em Cristo. Irmãos, pessoalmente, em meio à situação em que nós vivemos, eu não quero morrer parado, eu não quero morrer retrancado, eu quero morrer em pé, eu quero morrer servindo a Jesus, eu quero morrer como testemunha de Jesus. Não é que eu quero morrer agora, porque como o apóstolo Paulo diz, nós temos muita oportunidade para glorificar a Deus, mas glorificar a Deus não é amanhã, glorificar a Deus é hoje. Então, que nós vivemos para a glória de Jesus Cristo, ciente que a vitória está nele.
Também, irmãos, nós não passamos a caçar o anticristo, nós não passamos a procurar a besta-fera, nós também não procuramos identificar a tribulação. Nós conhecemos a palavra de Deus e nós podemos ver ao nosso redor as correntes rumo à tribulação, mas nós olhamos para a vinda de Jesus Cristo. E depois do arrebatamento, conforme o cronograma bíblico, percebam, amados irmãos, que haverá tribulação. E depois da tribulação também, então, tem a vinda de Jesus Cristo. Essa seta vermelha descendo deve até realmente encostar a barra verde, porque Jesus, em cavalo branco, a figura de linguagem, um guerreiro vitorioso. Napoleão até sonhou com isso, mas nesse caso será o soberano que voltará de forma contundente e soberano para estabelecer, então, o seu reino de paz aqui na Terra. Então, amados irmãos, 3 grandes eventos no futuro. Nós temos o arrebatamento, a qual nós esperamos. Nós, então, temos a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra para estabelecer seu reino de paz aqui na Terra. Este mundo tem ainda pelo menos 1.007 anos de existência, 1.000 anos de um reino de paz aqui na Terra. Reino de paz não mobilizado pelo ser humano, não estabelecido por motim geográfico, evangélico, mas por força contundente de Jesus Cristo, o grande Salvador do mundo e o grande restaurador de todas as coisas. Então, junto com esse esqueleto, eu quero que os irmãos percebam o ensino de Apocalipse, o conteúdo de Apocalipse diante desse esqueleto. Então, nesse visual aí, notamos que Apocalipse capítulo 1 registra uma visão de Jesus Cristo glorificado, uma visão em que Jesus Cristo se encontra no céu exaltado. Apocalipse capítulo 1. E Jesus Cristo se encontra como no papel de juiz e no papel de sacerdote, juiz do ímpio e sacerdote, sumo sacerdote do crente, do justo. A visão de Jesus Cristo aqui em Apocalipse capítulo 1 é uma advertência para o ímpio e também um conforto para o crente. Depois, Apocalipse capítulo 2 e 3 vai registrar as instruções do soberano Jesus dada à igreja, no sentido imediato, às 7 igrejas da Ásia Menor, aquelas igrejas a qual nos referimos anteriormente, mas por Jesus falar aquelas 7 igrejas, ele também tem muita instrução para nós. Amados irmãos, esse texto, Apocalipse capítulo 2 e 3, tem muito a nos ensinar acerca do nosso mundo, acerca da missão que nós temos, acerca da soberania de Jesus Cristo em conduzir a sua igreja. E de modo de advertência, Jesus Cristo fala diversas vezes nesse texto de Apocalipse 2 e 3, que quando a igreja deixa de cumprir o seu propósito de glorificar a Deus, Jesus fecha aquela igreja. Deus não tem compromisso com estrutura eclesiástica nenhuma. Deus não tem compromisso de manter a minha igreja aberta, não. Deus tem compromisso e Jesus vai edificar a sua igreja. E não importa um investimento milionário numa estrutura aqui na terra, quando aquela estrutura, quando aquela instituição, quando aquele povo, que é a igreja mesmo, deixa de glorificar a Jesus, Deus fecha a porta daquela igreja. E nós vimos isso na história eclesiástica. Grandes estruturas na Europa e na Inglaterra são comércios, são restaurantes, são mesquitas, novamente, porque o propósito de Jesus é glorificar o seu nome pelo seu povo, e quando o seu povo deixa de cumprir sua missão, Jesus vai então fechar aquela instituição, e as ovelhas passam então a ser dispersas, e passam a ser sofridas, novamente, porque sua missão, nossa missão, é exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Também aquela porção de Apocalipse 2 e 3 fala muito acerca de perseguição, fala muito acerca de sofrimento que os crentes vão enfrentar. E agora nós temos na próxima parte desse slide, Apocalipse 4 e 5. Apocalipse 4 e 5 não fala do arrebatamento como o evento em si,
mas passa a dirigir nossa atenção ao céu. E aqui nós temos em Apocalipse 4-5 que Deus está sentado no seu trono e o futuro está nas mãos de Jesus Cristo. Às vezes, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, nós perguntamos qual é o propósito de Apocalipse 4 e 5 nesse livro. Parece que é um intervalo sem muito valor, mas, amados irmãos, aqui nós temos o pano de fundo para os eventos futuros, ainda futuro a nós, e nós temos aqui o fato que Deus está no trono e o futuro está nas mãos de Jesus Cristo. E nos capítulos 6-18, que é o próximo ponto do slide, registra o tempo da tribulação, meramente 7 anos, mas 7 anos de tribulação aqui na terra, o desfecho da história. E veja, irmãos, que essa tribulação, capítulo 6-8, é precedido pelos capítulos 4 e 5. Isso é que o futuro está nas mãos de Jesus Cristo e a tribulação é desencadeada por Jesus. Veja, amados irmãos, que Jesus não é vítima das circunstâncias e nós, como povo de Jesus, não somos vítimas das circunstâncias. Nós não devemos viver retrancadas como se o mundo vai desabar e nós simplesmente estamos numa fase de sobrevivência. Não, irmãos, nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para viver e servir a Jesus, o soberano. E no capítulo 4 e 5, Deus está no trono e o futuro está nas mãos de Jesus Cristo. E Jesus, então, vai desencadear o conteúdo de Apocalipse, capítulo 6 em diante. E esses eventos do capítulo 6 em diante que falam da tribulação, tudo flui da soberana mão de Jesus Cristo. Ao julgar a impiedade, então a tribulação será um tempo horrível aqui na terra para os ímpios, mas justamente porque começa a desencadear o julgamento de Cristo aqui na terra. E Apocalipse 19 fala então da vinda de Jesus Cristo à terra. Então veja que nós temos aqui Apocalipse 19 fala da segunda vinda de Jesus Cristo aqui na terra. Capítulo 19 começa com um grande canto de aleluia, glória ao Senhor pela justiça de Deus, finalmente, e nós dizemos finalmente do nosso tempo, porque a justiça parece tão demorada, e da ótica divina não é demorada, mas parece para mim demorada, e em Apocalipse 19, a justiça de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, vai cair aqui sobre a terra, ele vai julgar o anticristo, o falso profeta, vai prender o diabo, por 1000 anos e vai então julgar, matar todos os ímpios aqui na terra, desde os grandes e pequenos. E Apocalipse capítulo 20, então, registra o reino, o milênio. Capítulo 20-22, então, vai registrar os eventos em torno do reino, a cidade celestial e entrar, então, para uma visão acerca da eternidade. E o futuro, a eternidade é descrita como uma cidade perfeita, uma cidade maravilhosa, sem periferia, sem assaltos, sem lixo moral, sem iluminação, porque Deus será a iluminação daquela cidade. Amados, os maiores desafios para o ser humano moderno é um povo, uma região metropolitana. Irmãos, a região metropolitana tem muitos desafios. Desafios desde o saneamento até a questão de água encanada, de energia elétrica, de abastecimento, de poluição. Tudo isso são problemas de doenças que então são transmitíveis quando tem muita gente próxima. Mas veja, amados irmãos, que Deus é soberano e ele conseguirá, ele não conseguirá, ele efetuará uma cidade paraíso. Colocará a sua família bem juntinho, não apertado, mas em perfeita comunhão, não isolados, mas cada um no seu canto, glorificando a Deus, abençoando uns aos outros numa cidade perfeitamente maravilhosa. Então veja, amados irmãos, que Deus tem um plano para este mundo e o plano de Deus vai desencadear
vai acontecer. E aqui em Apocalipse nós queremos então perceber, e talvez os irmãos queiram até gravar esse visual e ler o livro de Apocalipse, e ao ler o livro de Apocalipse, se relacionar a onde está no andamento. Apocalipse capítulo 2 e 3 fala do presente, e Apocalipse, a partir do capítulo 4, fala do futuro. E então eu quero trazer algumas relevâncias do livro de Revelação, algumas aplicações do livro de Apocalipse. E para isso, o pastor Robério talvez possa adiantar para o antepenúltimo slide, que é o 33, e tem aí pronto, mas antes de chegar ao 33, eu vou continuar aqui para então o pastor projetar aliás, o 34, estiver pronto para projetar o slide 34. Mas eu vou alistar aqui, não tenho em visual, mas vou alistar aqui algumas aplicações para a nossa vida acerca do livro de Apocalipse. Lembra que acabamos de trazer algumas informações. Quisemos que os irmãos soubessem. Esse slide aí mesmo, pastor, e pode segurar aí daqui a pouco. Queremos trazer aos irmãos um pouco de saber acerca do livro de Apocalipse. Além de saber o livro de Apocalipse, eu quero que os irmãos também começam a conversar acerca de Apocalipse. Será que a essa altura vocês têm o conhecimento do livro suficiente, do conteúdo para se situar? Que capítulo 19 fala da vinda de Jesus Cristo aqui na terra para julgar o anticristo, o falso profeta e a impiedade. Será que os irmãos podem conversar acerca do valor do capítulo 4 e 5 na estrutura do livro? Será que podem entender quais são os ensinamentos no capítulo 2 e 3 dada às igrejas, que por extensão chega a nós ainda na dispensação da igreja? Mas além disso, eu quero apontar para os irmãos um pouco do conhecimento desse livro. Isso é relacionar estas verdades à nossa vida atual, nortear nosso viver. E a primeira coisa que eu quero que os irmãos percebam, e eu sei que os irmãos sabem disso, mas quero apontar o valor disso. A primeira coisa que quero que os irmãos percebam é que Deus é soberano. Todos nós sabemos disso, o ímpio sabe disso, o cristão sabe disso. Deus é soberano. Mas eu quero que os irmãos, muito mais do que saibam que Deus é soberano, possam conversar e opinar sobre a soberania de Deus. Mas, mais interessante ainda, queremos que os irmãos conheçam a soberania de Deus. Como é que eu posso conhecer a soberania de Deus? Irmãos, viver como se Deus estivesse em controle do mundo. Me comportar como se Deus realmente é o soberano condutor da história. Se Deus é soberano, irmãos, eu não preciso ficar desesperado. Não importa as notícias. Aliás, eu não estou dizendo que as notícias nem possam ser falsas. Vamos na hipótese que eu estou aqui, há um terremoto, e meu ambiente caiu e eu estou aqui preso debaixo do telhado e entre o entulho, uma realidade. Amados irmãos, como é que eu vivo? Eu vivo esperançoso para a glória de Deus. Mesmo nesse aperto, eu posso adorar ao Senhor. Nós existimos, amados irmãos, para louvar a Deus. Não importa a situação.
É bem interessante que hoje pela manhã a Rebeca, ou foi essa noite, a Rebeca falou, foi hoje pela manhã, a Rebeca falou da postura de Paulo e Silas, lá em Atos 16, açoitados, condenados sem processo jurídico, que era de direito para Paulo, postos na prisão, em grande sofrimento físico, louvando ao Senhor. Amados irmãos, Deus é soberano e nós existimos para louvar a Deus. E eu confesso, irmãos, que esses eventos dos últimos meses têm sido bom para mim também, porque eu passo a me perguntar: como será a minha vida se eu sei que eu só tenho 10 dias restantes? Quais são as coisas mais importantes da minha vida? Irmãos, um telhado é bom, mas vai ficar. Um lanche reforçado é bom, mas não vai passar, não vai durar. Meus filhos e meu netinho agora já está correndo por aí. Muita diversão, felicidade. Mas isso não dura também. A última coisa que é a mais importante que eu tenho como crente é aquilo que eu farei até o fim da eternidade, que é louvar a Deus. Novamente, irmãos, não importa a situação, quer seja verdadeira ou falsa, o que eu quero que os irmãos observem é que Deus é soberano, a Ele pertence toda a glória e nossa maior atividade neste mundo é louvar a Deus e levar outras pessoas a serem louvadores a Deus, ou para usar a construção de texto mais adequado, minha missão na terra e a eternidade será eternamente adorar ao Senhor. E eu tenho uma missão junto aos meus companheiros, conterrâneos, compadres. E essa missão é levar eles a também ser adoradores ao Deus que merece toda adoração. Irmãos, depois de enxugar tudo em nossa vida, aquilo que é de valor é adoração ao Senhor. Nós faremos isso no céu. Que tal fazer agora? Não somente vez por outra, quando nos reunimos para adorar no culto, que é sinônimo ao Senhor, culto público ou reunido, mas que nossa vida seja uma vida de adoração. Que tal, amados irmãos, adorar ao Senhor hoje à tarde, depois do almoço? Que tal, amados irmãos, adorar ao Senhor ao longo da semana? É nossa missão, irmãos. É nosso dever. É devido ao Senhor. Deus é digno. Jesus é digno de nosso louvor. E nossa missão, depois que enxugar tudo da nossa existência, é louvar a Deus. Lembra do livro de Jó? Satanás acusou, diante de Deus, acusou que Jó só servia a Deus pelas bênçãos. Deus permitiu que o diabo tirasse tudo na vida de Jó, sem ser a sua saúde. Deixou também a sua esposa, que também não ajudou. Depois que Satanás tirou tudo, e veja que Satanás fez da forma mais cruel. Num dia só veio mensageiro, uns 4 mensageiros, os últimos sobreviventes,
Um avisou que os camelos foram mortos e os servos mortos e só eu escapei. Outro avisou que a casa desabou, todos os filhos morreram, os servos e só eu escapei para lhe contar. Tipo uma metralhadora em instantes, Jó perdeu tudo. E lembro que Jó disse: cheguei sem nada, sairei sem nada, louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus é soberano e é devido a Ele o nosso louvor. E se você é um descrente, nos acompanhando nesse estudo, saiba que você só nega a Deus aquilo que é devido. Ele merece. Nós temos uma dívida de louvor a Ele. Amado descrente, você agradeceu a Deus pelo fôlego de vida, agradeceu a Deus pelo pão de cada dia, agradeceu pela água, pelo café, agradeceu a Deus pelo açúcar. Talvez nem agradeceu a Deus por estas coisas. E quando recebe uma bênção, ou um bolo, ou um bônus, será que agradeceu a Deus? Até nós crentes falhamos muito nisso. Amados irmãos, meio às circunstâncias em que nós vivemos, devemos lembrar que aquilo que é de mais valor e que resta de grande valor é nosso louvor a Deus. Deus é soberano e minha vida deve ser um reflexo da soberania de Deus. Que minha vida é uma vida de louvor, não uma vida retrancada, parada, sem fazer nada, mas é uma vida de louvor a Deus. E se eu estou preso dentro de casa por causa da opressão dos ímpios, se eu estou preso dentro de uma cadeia por causa da opressão dos ímpios, como Paulo e Silas, eu tenho o privilégio de louvar a Deus. E veja que Deus concedeu Paulo e Silas a bênção de levar o carcereiro a ser um adorador do Deus vivo e verdadeiro. Nosso grande dever é louvar a Deus. E para o descrente, a primeira coisa que você pode fazer, não fazer, mas responder, será que você quer dobrar seus joelhos perante aquele que merece toda, mais do que veneração, toda adoração? O livro de Apocalipse também ensina acerca do homem, a necessidade fundamental do ser humano. Veja aí nesse slide. Nós temos paraíso perdido, paraíso restaurado por meio do grande restaurador, Jesus Cristo, que veio, morreu e ressuscitou para nos conceder a solução do maior problema da nossa existência, que é o pecado. Veja aí que o problema, próximo pontinho, pastor, é o pecado. O pecado leva todo o ser humano ao inferno. Jesus veio para sanar esse problema do pecado. E a Bíblia deixa bem claro não somente a origem, mas o destino, o início como também ao fim. E nós estamos aqui para levar pessoas a ser adoradores a Deus de livre e espontânea vontade e gratidão. Porque Filipenses capítulo 2 diz que todo joelho se dobrará, até o ímpio ficará de joelho perante o soberano Jesus Cristo, não no papel de Salvador, mas no papel de juiz, e será lançado para dentro do lago de fogo, como testemunha eterna do juízo, da justiça divina. Nós não temos prazer em avisar isso, mas quem avisa, amigo é. E Deus nos envia para deixar todo descrente sobre aviso. E Deus também nos envia para nos lembrar que nosso papel, nosso dever como ser humano, criatura, é para adorar a Deus. E então, a pergunta é: para onde é que você vai? Para o céu ou para o inferno? A Bíblia ensina que o ser humano
Não somente que Deus é soberano, mas que o ser humano, por necessidade, sua necessidade fundamental é perdão e salvação perante o Supremo Juiz. Amados, isso norteia muito como eu falo para meu vizinho. Meu vizinho descrente, amados irmãos, tem uma necessidade fundamental. Talvez ele seja muito carente e tenha muitas outras necessidades, mas sua necessidade fundamental é o perdão, é a salvação. E junto com isso, nós temos instrução da relevância do livro de Revelação quanto à história e à humanidade. E aqui, irmãos, é muito voltado aos dias em que nós vivemos, que o livro de Apocalipse deixa claro que este mundo vai de água abaixo. Aliás, vai de fogo abaixo. O mundo vai piorar. Em última instância, vai melhorar. Jesus Cristo voltará para estabelecer o reino de paz aqui na terra. Mas antes disso, o mundo irá à tribulação. Como é essa situação? Apocalipse capítulo 6 a 19, amados irmãos, nos ensina que este mundo irá à globalização de governo, globalização de economia, globalização de religião. O mundo está rumo à globalização. Isso norteia muito, irmãos, o nosso envolvimento político. E não somente que o mundo está rumo à globalização, mas o mundo está rumo à tribulação, ao anticristo, à rebelião. Veja, irmãos, que quando o anticristo aparecer, a humanidade vai abraçar o anticristo. Esse homem de caráter monstruoso. Amados, isso nos alerta muito quanto não somente a trajetória do mundo, mas a trajetória da humanidade. A humanidade e o mundo está rumo à corrupção. O mundo não vai melhorar. Agora, terá alguns tempos menos ruins que outros. O Império Romano, irmãos, foi um tempo horrível para quem não era cidadão romano. Hoje em dia nós temos uma vida muito confortável. Muitos de nós, podemos dizer, muitíssimos de nós, temos vida de rei de 200 anos atrás. Deixa eu explicar. 200 anos atrás só comia melão quando tinha um inverno bom. E naquele período, agora com refrigeração, com sistema de conservação, com sistema de congelamento, eu posso comer o melão. É claro que o preço vai subir e descer um pouco ao longo do ano, mas pode ter um melão na minha mesa qualquer dia do ano. Irmãos, isso daí é vida de rei para 300 anos atrás. Então, nossos dias, de uma ótica, são dias maravilhosos em comparação com outras épocas. Mas o que eu quero que os irmãos notem é que a maré vai encher, mesmo que as ondas minguam e avançam. A maré vai encher. E nós desejamos que nosso país tenha tempos melhores, tenha menos assaltos, tenha menos corrupção, tenha menos injustiça, tenha menos rombo nos cofres públicos. Nosso desejo é que a justiça seja verdadeira e pronta, não muito demorada. Mas, amados irmãos, a trajetória desse mundo é corrupção, é pecado, é impiedade. Isso, irmãos, norteia meu envolvimento social.
Veja que a palavra de Deus ensina que eu devo orar pelos governantes, devo orar pelo bem do meu país, eu devo cumprir minhas responsabilidades sociais, políticos e assim por diante. Eu devo votar porque é lei e também porque eu tenho esse direito para procurar influenciar o bem do país. Eu devo fazer essas coisas, mas, irmãos, a nossa esperança não é em política, a nossa esperança não é em economia, a nossa esperança nem deve ser nos resultados do placar de futebol. Infelizmente, nossa vida muitas vezes é muito bitolado e nós nos esforçamos muito para um placar, para uma chapa, para um resultado de uma eleição. Mas, amados irmãos, esse mundo vai piorar. E aqui é onde nós, batistas regulares, somos muito diferentes até da maioria do cristianismo. Nós votamos, mas o pastor não se mete em política. O pastor não se candidata. Se ele se candidatar, é claro que ele vai se afastar. Se ele se candidatar, mas provavelmente ele nem vai se candidatar. Por quê? Porque é mais importante a conversão de uma alma, é mais valioso mais outro adorador ao Senhor do que uma economia boa, do que um país próspero, do que um país estável. Irmãos, esse mundo vai acabar e o governo deste mundo vai rumo ao governo do anticristo. E nós procuramos tapar o buraco, mas nossa missão é adoradores ao Senhor. E o pastor que substitui a pregação da palavra de Deus por envolvimento político está trocando alguma coisa que talvez seja boa e deixando a obra excelente. A trajetória do mundo, o livro de Apocalipse, nos ensina acerca de uma priorização. Muito do mundo, até evangélico, ensina uma teologia que o cristianismo vai conquistar o mundo. Aí a doutrina destas pessoas, e porque eles creem que o cristianismo vai conquistar o mundo, eles passam então a tentar transformar a sociedade, se inserir na jurídica, na legislação, no governo, né, para transformar e para acelerar esse melhoramento do mundo. Mas, irmãos, a Bíblia ensina que o mundo vai piorar e só vai melhorar com a vinda de Jesus Cristo. Então, esses dias que nós vivemos hoje, irmãos, é pouco. E a Bíblia deve nos instruir que, ao invés de viver vidas retrancadas, paradas, devemos adorar ao Senhor e devemos agregar outras pessoas a adorar ao Senhor. Esses dias, irmãos, nossa família, sem intenção de ser rebelde e também sem querer se aparecer, mas nossa atividade é de ir para as ruas. Confesso que não fizemos isso muito, mas nós vamos para as ruas. Para as ruas para fazer o quê? Evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Novamente, eu não estou dizendo que eu sou exemplo, somos muito falhos disso. Mas a Bíblia instrui, nos ensina, nos norteia, que é muito mais valioso de comprar uma passagem e protestar em Brasília, ou fazer algum tipo de protesto aqui na capital. Nossa missão, irmãos, é resgatar almas e dirigir, conduzir pessoas a serem adoradores a Deus. Eu devo adorar ao Senhor e devo procurar agregar outras pessoas a serem adoradores ao Senhor. Irmãos, novamente, eu não quero me usar como exemplo. Me perdoe por nem passar essa possibilidade. Mas, irmãos, nossa missão aqui na Terra é agregar adoradores ao Deus vivo
e verdadeiro. E veja que esse mundo está rumo à corrupção. Este mundo está rumo a uma rebelião. Irmãos, a esperança do nosso país está em Cristo, está em conversão. À medida que muitas pessoas querem revolução, nós devemos dar a nossa vida para o Evangelho, para a glória de Deus. Quarto ponto que eu quero comentar, rapidinho, acerca da relevância do livro de Revelação, aplicação do livro de Apocalipse. Deus é soberano. O homem necessita, a necessidade fundamental do ser humano é perdão e salvação. Isso também norteia o nosso envolvimento social. Nós procuramos ajudar aquelas pessoas carentes ao nosso redor. É por isso que a igreja tem até um sistema por meio do diaconato de cesta básica e de ajuda. Mas nós entendemos que mais importante do que envolvimento social é conversão de almas. Não que nós ignoremos o envolvimento social, mas nós priorizamos o evangelismo. Terceira coisa é que a história do mundo e a história das nações e da humanidade será rumo à corrupção. E nossa missão não é de reverter essa corrupção. Nós procuramos refrear diante das nossas responsabilidades e direitos como cidadão, mas nosso esforço mesmo é adorar a Deus e levar outros a serem adoradores. E o quarto ponto, que é o próximo slide, é a retirada da igreja. Irmãos, muitos cristãos nos atacam, batistas regulares, de ser omissos. Nós não somos omissos, nós somos priorizados. Nossa prioridade é rumo ao arrebatamento, pelo fato que Cristo pode voltar a qualquer momento. No canto esquerdo dá para ver uma lua e estrelas, pode ser à noite, pode ser ao amanhecer, pode ser altas horas do dia, mas Cristo voltará entre nuvens e nós estaremos para sempre com Jesus. E cabe a nós viverem vidas atentas, vidas esforçadas, um aproveitamento de tempo. Cada um de nós, diante de Deus, devemos acordar pela manhã e perguntar o que é que Deus quer que eu faça hoje. Não fique parado, não fique retrancado. Seja um adorador ao Senhor e procure entender como Deus quer que você adore a Ele e agregue outros a serem adoradores ao Senhor. Irmãos, nós somos peregrinos e estrangeiros a este mundo. Nós somos cidadãos no nosso país, mas nossa cidadania suprema é a cidadania celestial. Desta feita, irmãos, nossa cidadania celestial tempera nosso envolvimento nas questões sociais do nosso país. Alguns anos atrás tiveram muitos protestos na capital. Infelizmente, muitos crentes passaram até, especialmente os jovens, querer se envolver nesses protestos. Talvez um pouco de divertimento, talvez um pouco de noção de mudar a história do país, talvez queria aparecer na TV. Mas, irmãos, surgiram nós, diante da palavra de Deus, aquele tempo em protesto seria muito, e esforço em protesto seria muito mais útil, infinitamente mais útil, no evangelismo, no estudo bíblico, do que um protesto. Não porque nós somos omissos, mas porque, irmãos, a transformação social vem pela regeneração individual. E se Deus quiser abençoar nosso país, Ele abençoará nosso país pela expansão do Evangelho, não por uma imposição da lei de Deus sobre os ímpios. Irmão, se a lei do país fosse perfeita, não adiantaria nada se todos os cidadãos fossem pecadores rumo ao inferno. Não adianta um país perfeito cheio de pagãos. É muito mais valioso, irmãos, a conversão de almas. Isso também norteia, o arrebatamento também norteia minha empreitada. Irmãos,
as prioridades da minha vida, aquilo que eu invisto, aquilo com que eu esforço. É claro que temos nossas responsabilidades, é bom ter um cantinho, é bom ter as nossas coisas, mas entendem, irmãos, que o nosso cantinho e as nossas coisas só servem se for para a glória de Deus, se promover a minha adoração ao Senhor. Não adianta ter um palácio ímpio. É melhor um cantinho debaixo de um sobrado para a glória de Deus do que um palácio que, em última instância, será abandonada pelo crente e será queimada no julgamento final. Então, irmãos, o livro de Apocalipse nos ensina uma vida norteada, centralizada, esperançosa em Jesus, uma vida engajada na adoração, uma vida esforçada no evangelismo. E como o pastor Robério muito bem frisou, até no nosso culto virtual, devemos nos procurar estar numa atitude de adoração, novamente, porque nós estamos aqui mesmo individualmente isolados, estamos aqui para adorar a Deus. Por que é que nós nos arrumemos domingo pela manhã, mesmo sem ir para o culto? Fazemos para Deus. Se fizermos isso só para ir para a igreja, então eu estou me arrumando para quem? Então, amados irmãos, que nossa vida seja uma vida de adoração. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu sei que estendemos bastante. Muito obrigado, pastor Robério. Eu quero convidar talvez o pastor Robério ou outra pessoa para dirigir no tempo de oração para encerrar esse estudo e depois passar a palavra ao pastor Robério.